Convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 228. Ó, escutai, Jesus vos chama. Sim, escutai, a quem vos ama. Vinde sem hesitar, vinde, pois, a aceitar. Eis que está perto a salvação, Cristo concede-nos perdão. 228 no nosso querido cantor cristão. Vamos cantar. Então vamos nos ajoelhar, queridos, e vamos orar ao nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tivemos uma semana muito importante, Senhor. No dia 19, lembramos o dia do índio. Agradecemos a Deus porque muitos índios já se converteram e outros estão sendo salvos. É bem verdade que muitos, ó Deus, enveredaram pelo caminho da criminalidade, dos entorpecentes. Muitos vivem ainda oprimidos, ó Deus, na tristeza do pecado. Nós oramos, ó Deus, pelos missionários que estão trabalhando entre os índios. Oramos também, ó Deus, porque no dia 21 lembramos Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que deu a sua vida pela libertação do Brasil, ainda nos anos 1700.
Oramos, ó Deus, lembrando da frase que ele falou, que se 10 vidas ele tivesse, 10 vidas ele daria pela libertação do Brasil. Ele só teve uma vida e a deu para que o Brasil tivesse a liberdade política. Nós também só temos uma vida aqui sobre a terra. Ajuda-nos a dá-la para a libertação espiritual do povo brasileiro. O Brasil está tão distante do Senhor, e, ó Deus e Pai, do jeito que estamos vendo, parece que cada dia está mais distante do Senhor. Mais as pessoas estão deprimidas, mais as pessoas estão tristes, mais as pessoas estão usando drogas, entorpecentes, bebidas, alucinógenos e tantas outras coisas. Estão usando também antidepressivos porque não tem mais paz, não tem mais satisfação. Quantas crianças já sendo, ó Deus, entorpecidas com remédios de tarja preta. A tristeza tomou conta das pessoas e o motivo é único: as igrejas e as pessoas estão longe do Senhor. Muito show, muito espetáculo, muita gritaria, muita música, muita dança, muito espetáculo circense, mas pouco culto, pouco quebrantamento, pouca humilhação, nenhuma mudança de vida. E o resultado é essa tragédia que estamos vendo no Brasil. Governantes corruptos, maldade por todo lado, MST invadindo propriedades, as pessoas assustadas, empresas fechando, muitos indo embora do Brasil. O resultado desse descuido espiritual que está havendo. E então, ó Deus, ajuda nós que somos cristãos de verdade. Se temos nós consciência, ajuda-nos, ó Deus, a estarmos mais buscando a Tua face. Aqueles cristãos que não têm costume de estar na Tua casa com fidelidade, com compromisso, no dia do Senhor, nós pedimos: desperta, Senhor. Abre os olhos para que todos vejam o rumo desastroso que o Brasil está indo. E todos nós, se nos voltarmos para o Senhor prometeu ouvir, o Senhor prometeu perdoar e o Senhor prometeu sarar. Mas como nós já estudamos aqui, todos os milagres que o Senhor operou, primeiro o Senhor pediu que nós fizéssemos alguma coisa. Todos os milagres na Bíblia. Primeiro as pessoas tiveram que agir e depois o Senhor operou. Não haverá mudança no Brasil se todos nós não nos conscientizarmos de que devemos nos envolver mais na casa do Senhor, na obra do Senhor, no culto ao Senhor, nos quebrantarmos, nos humilharmos e não brincarmos na vida espiritual. É sério, Senhor, ajuda-nos, pedimos. No dia 22, ontem, lembramos o dia do descobrimento do Brasil, 523 anos. E, ó Deus e Pai, que tragédia de ver que ainda o Brasil está debaixo da opressão do pecado, ainda está distante da Tua vontade, Senhor. Poderia ser o país mais feliz do mundo, não é, porque muita gente que se diz cristã não é de fato e de verdade. Então pedimos: opera um despertamento, Senhor. Aquelas pessoas que estão descuidadas, que estão indiferentes, que estão apáticas, os desigrejados, Senhor, eles vão dar contas de si diante de Deus. E que eles tenham consciência do perigo que estão correndo, deixando de se congregar, deixando de reunidos na Tua casa, como o Senhor Jesus nos ensinou, deixando de fazer a Tua vontade. O resultado, Senhor, estamos vendo a olhos vistos. Pedimos então que haja um despertamento nesta nação brasileira. Pedimos que o Senhor aceite esse culto que estamos prestando ao Senhor. Pedimos que o Senhor aceite cada hino que será cantado, tocado. E pedimos humildemente: fale aos nossos corações pela Tua eterna e bendita palavra, Senhor. E ajuda-nos a ouvi-la e colocá-la em prática no nosso viver diário. Muito obrigado pelos visitantes que nos alegram tanto com a presença, e pedimos: continue a abençoar a vida de todos, pois oramos, pedimos e agradecemos e Te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Salmos, capítulo 128, o Salmo 128, versículo 1 e versículo 2. No livro dos Salmos, o Salmo de número 128, leremos o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Feliz serás e te irá bem. Esse é o propósito de Deus. Deus quer que você seja feliz e que tudo vá bem com você. Ele criou as pessoas para isso. Ele deseja que seja assim com cada um de nós, com todos os seres humanos. Mas por que as pessoas andam tão infelizes? O que eu mais encontro no meu dia a dia são pessoas infelizes, a começar pelas crianças. Não tem um dia que não chegue criança chorando e venha pedir oração para mim. Não tem um dia. E como eu já conheço o rostinho deles, já dá para perceber quando estão bem ou quando não estão. Você conhece, marido, quando a sua esposa está um pouco triste, não conhece? Se não, é porque você não está sendo tão zeloso como deveria ser. Esposa, você conhece quando o seu marido amanhece e não está muito bem? Você conhece, não conhece? Se não percebeu, é que algum descuido houve. Mamãe, papai, vocês conhecem quando os filhos não estão 100%, não conhece? Ou o semblante decaído, ou mais silenciosos, alguma coisa nós percebemos quando não está bem. E é o que estamos vendo todos os dias. Pessoas que não conseguem dar um sorriso, pessoas que chegam com os olhinhos marejados, pessoas que estão com um semblante de angústia, de tristeza. Por que as pessoas andam tão infelizes, se não é isso que Deus planejou? Feliz serás e te irás bem. Onde está o problema? Por que as pessoas estão tão depressivas? Irmãos, me admira profundamente de ver quantas crianças estão tomando medicamentos aqui na escola. Medicamentos pesados. Quantas crianças fragilizadas. Como a irmã Larice falou no final da escola bíblica dominical, quantos municípios até suspenderam aulas na quinta-feira, porque o pavor tomou conta das pessoas. Quantos pais retiveram seus filhos em casa porque o pavor tomou conta das pessoas? Porque as pessoas estão tão fragilizadas? Onde está o erro? Se não foi isso que Deus planejou. O que Deus quer de nós, queridos irmãos? Ele falou: bem-aventurados os que ouvem as minhas palavras, os que põem em prática as minhas palavras. Ele quer que todos nós sejamos felizes. Ele quer que todos nós tenhamos uma vida abençoada. Durante a semana, de novo, a Finlândia recebeu o título de o país mais feliz do mundo, por 6 anos consecutivos. Por 6 anos a Finlândia vem ganhando o título, o país onde as pessoas são mais felizes no mundo. E a Finlândia é um dos países mais nórdicos do mundo, faz fronteira com a Noruega, faz fronteira com a Rússia, 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia. Um país onde por muito tempo o sol quase não brilha durante o inverno. Eles têm pouquíssimos dias de sol no inverno, na primavera e no outono. O verão chega a uns 25, 28 graus. Mas o resto, no inverno, é menos 20, menos 25, menos 30 graus. Dias nublados, dias cinzentos. Não seria normal eles serem mais felizes do que nós brasileiros. O normal seria nós brasileiros sermos mais felizes do que eles. O normal seria o Brasil, que é a terra que mais tem solo, sol e água no mundo, para ser o país mais feliz. Hoje ou amanhã, o ano que vem, o ano passado, daqui a 10 anos, o Brasil é o país mais feliz do mundo, mas não é. É a Finlândia. Por quê? Por quê?
foi saber por que eles são tão felizes, e vemos 3 razões bíblicas por que eles são felizes. A primeira razão é porque eles têm uma vida simples. Os finlandeses têm um alto IDH, 940, muito mais alto do que o Brasil. Eles têm salários muito bons, mas eles não ostentam. Eles procuram ter uma vida simples. Eles procuram não demonstrar a riqueza que eles têm, ostentar a riqueza que eles têm. A pesquisa que eu li diz que é muito fácil encontrar milionários da Finlândia homens empurrando carrinho de bebê para entrar no bonde para ir para o trabalho, levar o filhinho para a escola e ir para o trabalho. Eles não usam carro. Eles podem comprar, os multimilionários podem comprar carros e ter tantos empregados quantos eles quiserem para levar os filhos para a escola, mas eles não fazem isso. Eles procuram ter uma vida simples, uma vida sem ostentação, uma vida de amor para com a natureza. É normal para o finlandês, que tem 4 semanas de férias no ano, como nós também. No Brasil, os trabalhadores têm 4 semanas de férias por ano. Sabe o que o finlandês faz? Vai para a floresta, que eles têm muito, eles preservam muito a natureza. Para eles não conseguem entender esse negócio de jogar lixo no chão, de sujar as cidades, de emporcalhar, eles não conseguem entender isso. Eles cuidam, eles zelam. Ontem eu vi o presidente da Letônia indo recolher o lixo que os turistas jogam lá nas cidades, nos campos da Letônia. O presidente da Letônia. E a Finlândia ali do lado da Letônia. E eles então vão lá para a floresta. Sabe para onde? Para onde não tem luz elétrica, para onde não tem água encanada, para onde não tem o mínimo de conforto. Lá vão eles picar lenha, lá vão eles cozinhar no fogão a lenha, lá vão eles acender lareira, lá vão eles ficar com a família. Não tem celular, não tem internet, não tem nada. Uma vida simples. Por que será que eles são felizes? Porque eles não ficam recebendo essa informação. Vai no dia 20 vai ser um massacre. Vai ser um massacre. Não mande seu filho para a escola que vai ser um massacre. Aí todo mundo começa a perder a felicidade. Começa a ficar assustado. Começa a ficar deprimido. Eles não. Eles se desligam do mundo. Vão lá para junto da família. Ali cortando lenha. Ali fazendo a fogueira no fogão a lenha, na lareira. Cozinhando coisas simples para ter uma vida mais próxima de como Deus planejou. Tudo que nós fizermos que for de acordo com a vontade de Deus vai nos trazer felicidade. Feliz serás e te irá bem. Quando nós fazemos o que é da vontade do Senhor, como Deus planejou, não tem como dar errado. Porém, quando fazemos o que não é da vontade do Senhor, não tem como dar certo. Como Deus planejou a vida para nós, queridos? Quando Deus formou Adão, quando Deus formou Eva, onde Deus os colocou? No jardim do Éden. Por favor, abra sua Bíblia para Gênesis capítulo 2. Como Deus planejou? Exatamente o que os finlandeses estão procurando fazer. Uma vida mais simples, uma vida com menos ostentação, uma vida mais próxima possível da natureza. Todos nós sabemos, queridos irmãos, que a cidade de São Paulo tem 17 milhões de pessoas que moram lá. É a cidade onde as pessoas são mais solitárias no Brasil. Não é 4 barras que é um botão de roupa. Não, é a cidade de São Paulo, onde as pessoas vivem apinhadas umas em cima das outras, onde as pessoas são mais solitárias. Quanto mais nos afastarmos do ideal de Deus, mais infelizes nós seremos. Quanto mais próximos do ideal de Deus, do plano de Deus, mais felizes seremos. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8 primeiramente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, para cuidar da casa, para cuidar do jardim, para cuidar das coisas que nos trazem alegria.
Uma plantinha dentro de casa, uma plantinha no templo faz uma grande diferença. Você tem cuidado daquele jardim que Deus te deu na sua casa? Tem procurado tornar o ambiente mais alegre, mais agradável para você e para os seus filhos? Feliz serás. Bem-aventurada é a pessoa que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Feliz serás, comerás o trabalho da tua mão e te irá bem. Procure tornar o seu ambiente doméstico esse jardim que Deus formou. Os finlandeses fazem isso. Eles se desligam do mundo, da tecnologia e vão para uma vida mais simples. Procure ter uma vida mais simples. Quantas pessoas, infelizmente, até aqui da igreja, meus irmãos, eu já tive que aconselhar, vão se enfiar em dívidas, vão se enfiar em financiamentos, vão se enfiar em tantas coisas, depois não conseguem dormir de noite. Por quê? Porque é uma vida acima do padrão. Os finlandeses vão lá, não deu. Irmã Adélia me faz lembrar uma irmã que veio da Estônia, onde eu muitas vezes fiquei na casa ali em Curitiba, na Avenida Iguaçu, onde meu irmão Daniel nasceu inclusive. Eles vieram da Estônia para cá e ela tinha a seguinte filosofia: tem dinheiro para comprar? Compra. Não tem? Não compra. Ponto final. Precisamos nós aprender a ter uma vida mais simples, queridos irmãos, menos dependente dessas coisas que até podem ser encantadoras, mas não trazem felicidade. A felicidade está em fazer a vontade do Senhor, como os finlandeses procuram fazer. Em segundo lugar, não fazem comparação entre as pessoas. Os finlandeses não fazem comparação entre as pessoas. A minha amiga Inta, que mora ali do ladinho, ela fala: nós, letos, não falamos muito, não fazemos perguntas, mas os finlandeses ainda mais do que nós. Os finlandeses não ficam bisbilhotando a vida dos outros. Você tem, você não tem, você foi, você não foi, você faz, você não faz, você compra, você não compra. Não ficam perguntando. Eles não fazem comparação. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu cuidado consigo mesmo, com a sua família, e cada um vai cuidar da sua vida. Infelizmente o brasileiro tem o péssimo hábito de bisbilhotar. Tem o péssimo hábito de ficar olhando o que foi, o que não foi, o que fez, o que não fez, e isso traz infelicidade, porque essas comparações são péssimas, porque nem todo mundo tem condições de ir para Aruba. Alguns não têm condições de ir para Atuba, quanto mais para Aruba. Meus amados, mas outros têm condições de ir, de viajar, e aí quando nós começamos a fazer comparações, nós nos tornamos pessoas infelizes. Os finlandeses, eles têm uma vida simples. Os finlandeses, eles não fazem comparação. Eu não me importo se a pessoa tem, se a pessoa comprou, se a pessoa foi, se a pessoa fez. Eles não ficam bisbilhotando, não ficam procurando saber. Temos nós muito que aprender, queridos irmãos, para sermos mais felizes aqui no Brasil. Salmo 101, vamos observar o que diz a palavra do Senhor. Quantos problemas eu já tive que resolver por causa de pessoas que num tempo tem uma amizade muito forte, muito bonita, dali a pouco já é um distanciamento tão grande. O que aconteceu? O que aconteceu? Não era verdadeira amizade ou é verdadeira falta de sinceridade? Onde está o erro das pessoas? Olha o que diz o Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Adorarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos.
Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Versículo 5: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Os finlandeses, eles não querem saber da vida dos outros, se está errado, se está certo, o problema é da pessoa. Se fez ou não fez, é problema da pessoa. Nós vamos dar contas de nós mesmos. Queremos ser um povo feliz, queridos irmãos, temos tudo para ser mais felizes que os finlandeses. O sol traz grande alegria. Todos nós aqui da região de Curitiba sabemos que nos meses de inverno as pessoas ficam mais depressivas. Todos nós sabemos disso. E nos dias de verão todo mundo fica mais feliz. Mas por que nós, brasileiros, que temos sol o ano inteiro, não somos mais felizes que os finlandeses? Porque nós temos o péssimo costume de ostentar. Nós temos o péssimo costume de bisbilhotar a vida dos outros. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram e não quero ter, porque eu não quero saber da vida de ninguém. Se alguém precisar da sua ajuda, pode me procurar, que estarei pronto para ajudar. Mas eu não vou ficar procurando saber da vida dos outros. Cada um responsável pela sua vida. Olha a elegância dos finlandeses. Cada um cuida da sua vida. Você tem difamado o seu próximo dentro da sua casa? Você tem falado mal do seu próximo dentro da sua casa? Cuidado, isso é antibíblico, isso é contra a vontade do Senhor. Como você vai ser feliz se fica falando mal? Como você vai ser feliz se ele fica difamando? Como você vai ser feliz se tem maus pensamentos e maus juízos a respeito dos outros? Os finlandeses olham todos com olhar de sabedoria. Olham todos os outros com olhar de bondade. Olham todos os outros com olhar de mansidão, independentemente do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Em terceiro e último lugar, queridos irmãos, eles não quebram o círculo de confiança da comunidade. Eles têm uma vida simples, eles não bisbilhotam a vida dos outros e eles não quebram o círculo de confiança da comunidade. A pessoa confia em mim, eu vou fazer de tudo para a pessoa não se decepcionar comigo. Eu confio na pessoa, eu sei que ela não vai me decepcionar. Espalharam carteiras pelo mundo inteiro, fizeram um teste para saber. Espalharam carteiras com dinheiro pelo mundo inteiro e o endereço do proprietário. Fizeram isso de propósito, a pesquisa de propósito. Sabe qual foi o país que mais carteiras devolveu para o dono? De todas as carteiras da Finlândia, somente uma não voltou para o dono e não sabem se talvez foi extraviada, a pessoa não achou e não foi devolvido. Todas as outras foram. Porque há uma confiança de que eu vou fazer o melhor para o meu semelhante e o meu semelhante vai fazer o melhor para mim. Não quebra um círculo de confiança. E no Brasil? Irmão Johnny, que já está com o Senhor, me emprestou um livro do pastor que chegou aqui no Brasil, na mesma época da imigração japonesa. Foram para o interior de São Paulo, chegaram lá, vindos do Japão, primeiro que passaram quase 40 dias no mar, passando muito mal no mar. Chegaram aqui, o pastor, fugiu o nome dele agora, Manolo, se não me engano, e foram lá para o interior de São Paulo, arranjaram lá um terreninho, os japoneses arranjaram um terreninho muito pedregoso, as enxadas ficavam sem fio constantemente, mas eles queriam progredir na vida, então começaram a plantar hortaliças, começaram a plantar o alface, verdura para eles terem. E uma das coisas que mais eles admiraram de ver é como os brasileiros têm o péssimo hábito de roubar o que é dos outros. Que triste, queridos. Que coisa horrível. O avô do nosso amado irmão Luiz Henrique um dia viu uma mulher que se diz cristã roubando couve do quintal da vizinha. Se diz cristã. Como um povo vai ser feliz fazendo isso? Como um povo vai ser feliz? Como irá bem se nós quebramos o círculo de confiança? Como irá bem?
Irmãos, o que não é nosso, não nos pertence, nós não podemos nem mexer, é das pessoas, nós devemos cuidar do que é nosso. Aquele pastor japonês ficou desapontado porque eles, nesse sol causticante do interior de São Paulo, quase inchadas, perdendo o fio com as pedras, de noite chegavam em casa, vamos fazer uma salada, chegava e tinham roubado. Que coisa horrível! Quebrar o círculo de confiança, meus irmãos, não tem a bênção do Senhor. Os finlandeses são felizes porque ninguém pega o que não é dele, eles não quebram o círculo de confiança. 6 anos eles são felizes por 3 motivos principais. Mas sabe por que eles observam esses 3 motivos principais, queridos? 88% dos finlandeses são cristãos. São cristãos. E levam a palavra de Deus a sério. Salmo 128. Bem-aventurada é a pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e te irás bem. Comerás do fruto do trabalho das suas mãos. Eles são abençoados. Eu era criança, queridos irmãos, e bons anos da Guerra Fria, muito tempo, não quero dizer bons anos, muito tempo da Guerra Fria, eu vivi naquele período. E eu ficava admirado, sabe por quê? Porque a Estônia caiu debaixo do socialismo, a Letônia caiu debaixo do socialismo, a Estônia, a Lituânia, a Polônia, metade da Alemanha, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, todos aqueles países do leste europeu caíram debaixo do comunismo. E a Finlândia, do lado, 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia, não caiu. Continuou sendo um país livre. Deus os guardou, queridos irmãos. Deus os protegeu. Todos os vizinhos caíram e eles ficaram firmes, porque Deus os protegeu. Porque eles observam a palavra do Senhor, porque eles guardam a palavra do Senhor, procuram ter uma vida mais simples, sem ostentação, procuram ter uma vida sem falar mal da vida de ninguém. Isso é horrível, isso é nojento, isso é péssimo, isso não é cristão. Não, Deus não vai abençoar. Se alguém tem esse hábito, peça ao Senhor, perdoe-me, Senhor, eu quero ser feliz, mas só serei feliz o dia que eu não ficar olhando com inveja para os outros, nem ostentando, nem querendo ter, nem falar aquilo que não é da vontade do Senhor, e não quebrar o círculo de confiança. O seu marido confia em você, não quebre o círculo de confiança. Você, esposa, confia no seu marido, não quebre o círculo de confiança. Pais, não quebre o círculo de confiança que os filhos têm em você. O hino que o conjunto instrumental tocou, pronto a ir, pronto a sofrer, pronto a ficar, pronto a trabalhar, pronto a servir, foi o hino que meu pai tinha no coração dele, e ele fez isso. E ele fez isso a vida toda, ele viveu uma vida de obediência, sem ostentação, sem falar mal da vida de ninguém, sem quebrar a confiança de ninguém, e a vida dele fala alto até hoje no meu coração. Você vai falar alto ao coração dos seus filhos, pelo bom ou pelo mau testemunho. Se nós queremos ser felizes, queridos irmãos, e é essa a vontade do Senhor, vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor, e o Senhor certamente fará prosperar a nossa vida. Na quinta-feira, eu estava lá na hora da entrada dos alunos da tarde. Aí estava passando uma senhora ali na frente e me chamou, pastor, eu sou a teóloga fulana de tal igreja, e eu estou aqui. E esse povo gosta de se exibir, eles gostam de falar dos títulos, dos diplomas que eles têm e tudo mais. E ela começou a falar, pastor, e aí eles gostam de usar até termos em inglês também, eu quero lhe falar uma coisa in off. Quando eu começo a falar assim, eu já tenho vontade, ai senhora, eu entendo português, fala português, estamos no Brasil, por que falar isso? Não, porque eu quero lhe dizer. Ela ficou sabendo da reunião que tivemos aqui, os pais que estavam na reunião, lembra-se que nós falamos para que a mulher virtuosa cinge-se de força e de coragem e não teme notícias ruins. Essa mulher, não sei como ficou sabendo da reunião que nós tivemos aqui, que todos os pais saíram contentes, corajosos daqui. E ela falou, pastor, porque eu fiquei sabendo que o senhor falou, e eu quero dizer que não é fake news,
que não é fake news. Aí, de novo usando o termo em inglês. Falei, senhora, muito obrigado pela sua preocupação, e nós estamos fazendo o que é o nosso dever fazer, nós estamos orando. E não é de hoje, minha senhora, que tem violência nas escolas. Eu era criança, já tinha violência, já tinha criança batendo, já tinha criança apanhando, só que eu não tinha, desculpa, eu falei, não tinha idiota para ficar levando as mensagens para os outros, por aí para assustar os outros. Desculpa, eu falei isso, peço perdãozinho. Falei, hoje o que está faltando é temor ao Senhor, é fazer a vontade do Senhor. As pessoas estão com medo, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão depressivas. Por quê? Porque deixaram a palavra do Senhor e ficam dando ouvidos a esses tic-toc da vida que não trazem nada de benefício. Falei, senhora, muito obrigado, passar bem. Teólogo, colocando medo nas pessoas. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos medo ou que tenhamos alegria e confiança? Ouvimos no final da escola bíblica dominical mensagem para não termos medo, para termos confiança no Senhor. É Ele que cuida de nós. Por isso vamos ter uma vida mais simples, mais modesta, queridos irmãos. É muito engraçado, Elias, ele nunca viu o fogão a lenha lá em casa aceso, nunca viu. Mas ele chega na frente e a água fica soprando. Porque ele viu a gente acendendo a lareira, ele já sabe, associa uma coisa com outra. Você já acendeu o fogão a lenha com a sua família, queridos irmãos? Já tomou um chá mate sentado na frente da lareira com a sua filha, ou com o fogão a lenha, assim que você tiver? Se não tiver, coloque na sua casa, nem custa tão caro. E aí fica ali conversando e desligue-se dessas coisas que estão aí trazendo tristeza e depressão para as pessoas. Coisas simples, que não custam caro, custa muito mais barato do que um celular que ficam dando para os filhos. Coisa que vai trazer alegria e vai lembrar para todo sempre. Eu tinha 8 anos de idade quando chegamos aqui em Quatro Barras. Vindo lá do litoral, que era super quente, chegamos aqui, era super frio. E tinha lá um fogão a lenha, bem antigo na casa, nosso pai gostava de acender. E tinha um negócio para esquentar água, que ele tinha ganhado, era elétrico aquele negócio, eu nem lembro como é que chamava aquele negócio. Colocava em cima, e aquilo quando pegava, e um dava a mão no outro, passava corrente elétrica, todo mundo sentia o choque. Já fizeram essa experiência? É muito interessante. Lá na Universidade Federal, lá no campus lá do Jardim das Américas, tem essa experiência muito interessante. Aí meu pai pegava naquele negócio e dava nas nossas mãos e todo mundo ia sentindo. Uma coisa mais interessante do mundo. Nada de notícia ruim, nada de... É tratar as crianças com amor, tratar as crianças com alegria, tratar as crianças com coisas simples. Isso vai marcar o resto da vida. Ontem de manhã, a Álvaro e eu estávamos varrendo o quintal ali em casa, tinha ventado bastante. A Álvaro de um lado, eu no outro, e o Elias, claro que quis fazer a mesma coisa, pegou um rastelo e foi rastelar. De repente sumiu o Elias, caiu lá num buraco lá, desapareceu, se levantou sozinho, apareceu sozinho, subiu sozinho e continuou rastelando do mesmo jeito. Feliz, feliz. Você quer ser feliz? Esta é a vontade do Senhor. Mas temos que fazer escolhas, queridos. Os finlandeses são, há 6 anos, o povo mais feliz. Por quê? Hábitos simples, não falam mal da vida de ninguém e não quebram o círculo de confiança. Faça isso na sua vida também. Façamos nós também, queridos. Talvez o Brasil não seja o país mais feliz do mundo, mas que essa igreja seja uma igreja de pessoas felizes que fazem a vontade do Senhor. Que Deus assim abençoe, portanto, a sua igreja. Vinde aflitos pecadores, cheios de tristeza e dor, a Jesus que vos convida com instantes
Quero perguntar aos irmãos, quem que poderia ter chegado aqui nesse mundo em carruagens de fogo, feito todo mundo se prostrar perante Ele, impor a sua glória, o seu poder, porém não fez isso. Fez o quê? Viveu de maneira simples, chegou de maneira simples, viveu de maneira simples, morreu de maneira simples, pregava nos montes, pregava no barquinho, estava ali no mar, viveu de maneira simples. Quer ser feliz? Faça como um mestre. Faça como um mestre que não julgava ninguém, não condenava ninguém, não ficava falando mal de ninguém. Faça como ele. Quer ser feliz? Faça como ele. Quer ser feliz? Faça como ele. Não quebrou o círculo de confiança. Ninguém vai poder falar para ele: o Senhor me desapontou. Ninguém vai poder. Vamos viver como ele. E feliz serás e te irá bem. Vamos lá. Senhor, muito obrigado, porque bem-aventurados e felizes são aqueles que temem ao Senhor e andam nos teus caminhos. Muito obrigado, Senhor amado, porque não somente na palavra do Senhor, mas até mesmo entre os povos da terra, a gente obediente e fiel, procurando fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, vivendo de maneira simples, sem ostentação. Se tem alguém neste mundo que poderia ostentar toda a sua glória, todo o seu poderio, seria ele, mas não o fez. Chegou como um cordeiro, viveu como cordeiro, morreu como cordeiro, de maneira simples e humilde. E nós possamos viver assim também, Senhor. Possamos nós também falar somente o que é bom. Acabamos de ler no Salmo 101, aquele que difama o seu próximo, eu não permitirei que fique dentro da minha casa. Das nossas casas não saiam palavras depreciativas, Senhor, palavras acusatórias, palavras de condenação. Isso é horrível, Senhor. Nenhum cristão deveria fazer isso. Ajuda-nos, portanto. Também ajuda-nos a termos uma fidelidade tal diante do Senhor, que ninguém se decepcione conosco, ó Deus e Pai. Que nós possamos viver de maneira honesta, justa, verdadeira, correta. E certamente o Senhor abençoará a tua igreja, o Senhor abençoará esta nação, se voltar-se de verdade para o Senhor. Obrigado pelo bom exemplo dos finlandeses, que na sua grande maioria servem ao Senhor, e o Senhor os guardou de cair debaixo do socialismo, e o Senhor tem os livrado de tantas situações. Agradecemos, portanto, pelos exemplos ainda hoje em nosso meio. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos, conceda a todos uma boa tarde, abençoe irmã Lourdes, que não está bem de saúde. Oramos também pela Brenda, que também está enferma, adoentada. Abençoe o irmão Álvaro na viagem que fará. Outros irmãos também, ó Deus, em viagens por causa do feriado, cuidando e protegendo a todos. Irmã Heloíse, que volta para Santa Catarina, onde tem servido ao Senhor. Cuida de todos os teus servos, Senhor. E nós outros possamos aqui estar à noite com alegria, buscando a tua face com humildade, com sinceridade, com devoção. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estaremos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. À noite, com a permissão do Senhor, vamos estudar mais sobre o exemplo da discípula Thomas. Até a noite, com a permissão do Senhor.